Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20, UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. À sua disposição, o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Hoje, quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, Gente do MPD que Fala, representando o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, doutora Maria Fátima Vaqueiro. Prazer tê-la aqui, doutora Maria Fátima. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no programa Gente que Fala, com também tão ilustres pessoas aqui que estão nos acompanhando, e eu agradeço essa oportunidade de poder contribuir um pouco para essa programação. Conosco, o advogado previdenciário, doutor Dávio Zarzana Júnior. Doutor Dávio, bom tê-lo aqui, doutor Dávio. Boa tarde a todos, também agradeço a oportunidade. Boa tarde ao Zancopé, Maria Fátima e Ricardo Gamal. O economista Ricardo Gamal, diretor da Fiesp. Boa tarde, Gamal. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. É um prazer sempre estar por aqui para acompanhar as melhores notícias e maiores notícias do Brasil e do mundo. Pois bem, neste Gente do MPD que Fala, tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei complementar 257/2016, de autoria do Poder Executivo. O projeto estabelece plano de auxílio aos estados e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal que permite congelar salários, suspender a realização de concursos públicos, aumentar a contribuição previdenciária e implantar o programa de incentivo à demissão voluntária de servidores públicos e acabar com o pagamento de direitos e gratificações. Doutora Maria Fátima, só a senhora é funcionária pública aqui, o doutor Gamal, economista, diretor da Fiesp, doutor Dávio, advogado previdenciário. Quero ouvi-los primeiro. Pode ser. Porque esse quinta-feira no Gente do MPD que Fala, na semana passada, quando temos a participação da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o assunto foi exatamente esse. E o doutor Liviano, que estava conosco naquela oportunidade, fez referências ao que pode provocar a aprovação de um projeto como esse. Doutor Gamal, economista. Tudo bem? Olha só, essa notícia é complicada, porque ao mesmo tempo que dá algum respiro aos estados, não é? Nas suas dívidas, também começa a tolher alguns direitos dos servidores públicos, e isso vai de encontro à questão do Estado mínimo, não é? Que vai ser promovido de agora em diante, e da questão de você reduzir o déficit do Estado, não é? E a nossa opinião sempre foi aquela mesma que você conhece, Sancopé, que é a questão dos juros, que compromete muito mais as finanças do Estado. Por ano, o país paga em juros por volta de 450 bilhões de reais, não é? E isso realmente vai comprometendo não só a questão fiscal do Estado em si, mas também compromete o andamento da economia, né? O crescimento econômico, na medida em que os capitais privados também se deslocam cada vez mais para uma aplicação financeira e não se deslocam para a aplicação na economia real, né? E isso acontece e faz com que a arrecadação de impostos das empresas caia também, né? Então, forma aquele ciclo vicioso, não virtuoso, que é o que nós queremos, que compromete a economia sempre. Então, é natural que se siga, a partir dos juros altos, da política econômica de juros altos, se siga esse tipo de política de Estado também. Mas, é uma doutor sequência Gamal, natural, Gamal, embora sejamos contra. Quando o né? senhor fala que o objetivo é reduzir o Estado, eu, apenas como jornalista, eu vejo de outra forma. Não é o funcionário público que deveria ser o foco. O presidente agora no Ministério, no que sobrou do Ministério da Cultura, demitiu 81
funcionários não concursados, né? São os penduricalhos, né? Então, eu imagino que quando se vai enxugar o Estado, a máquina do Estado, tem que se partir por esses que não são concursados, que não são funcionários públicos, que estão ali para desempenhar o seu papel. Esses outros que foram demitidos em 81, vai ter muita grita por aí por ser do Ministério da Cultura. Mas, na linguagem popular, são penduricalhos no governo. É claro que existe sempre essa questão dos penduricalhos, né? Mas um Estado também precisa funcionar mais legitimamente e com maior eficiência também. E as pessoas fazem parte do Estado. Não adianta você querer reduzir o pessoal, reduzir até os salários das pessoas e deixar também essas pessoas dependentes de alguma forma. Eu acho que pode aumentar até a questão da corrupção nesse caso, né? Você abre uma brecha muito maior para essa dependência financeira. Então, vejo que o maior problema hoje são esses 450 bilhões que se paga de juros, né? A questão de você remunerar melhor, dar uma independência financeira, principalmente, para os servidores públicos, é muito importante para que o Estado corra bem também. Não sei se a doutora Maria Fátima concorda com o que eu estou falando, mas, de qualquer forma, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que os juízes no Reino Unido não têm salário. Eles têm um cheque em branco da Rainha da Inglaterra, né? Claro que eles estabelecem ali uma média salarial entre eles e tal, não é? Mas isso aí permite com que eles não tenham dependência nenhuma com a questão do setor privado, não é? E realmente dá uma independência muito grande para o camarada julgar, né? Alguém vem oferecer alguma vantagem e fala, tem um cheque em branco aqui da Rainha da Inglaterra, amigo, né? Pois não. A doutora Maria de Fátima pode falar melhor que eu, né? Eu estou totalmente favorável aqui à opinião do nosso eminente economista, doutor Gamal, e concordo totalmente, porque verdadeiramente esse projeto, sob o disfarce de tentar cuidar da dívida, né, dos estados, ele quer, na realidade, fazer com que haja inclusive é chamado de projeto juízo final, esse projeto, por quê? Porque ele quer cortar benefícios, vantagens já consolidadas, atingindo direitos adquiridos dos servidores públicos nas diversas esferas, tanto municipal como estadual. Pode ser retroativo? É isso? É, exatamente. E o pior de tudo isso é que isso afeta, inclusive, cláusula pétrea da própria Constituição Federal. Então, há uma série de inconstitucionalidades nesse projeto que, aparentemente, só se dá enfoque à questão da dívida. Claro que a dívida dos estados precisa ser cuidada, tratada, mas não atingindo os servidores públicos na forma como se está apresentando esse projeto. Porque esse projeto é totalmente constitucional, cria a possibilidade de se demitir os funcionários públicos, né, que já tem uma condição até estável, e isso, não sei se tem sido observado por muitas pessoas. Há, claro, o comentário de vários juristas que estão se colocando contra, inclusive a Associação Nacional, que é a CONAMP, ela apresentou agora uma nota técnica sendo totalmente contrária a esta proposição, pedindo, né, que aos senhores deputados federais que votem pela rejeição do projeto, porque afeta não só a classe do Ministério Público, mas afeta a classe dos membros do Poder Judiciário, enfim, a classe de todos os servidores da administração pública. Não é direcionado só a nós, mas a todos os servidores. Então, eu entendo realmente que tem que ser visto com o maior cuidado esse projeto, que foi pedido regime de urgência, né, para ser votado agora na próxima segunda-feira, às 15 horas. No meio da abertura da Olimpíada, do entusiasmo da Olimpíada, tem a Previdência aí, doutor. Tem a questão previdenciária. Eu só queria fazer um comentário, que quando o leigo no assunto toma conhecimento de uma notícia dessas, e quando esse leigo ele não é funcionário público, muita gente pensa assim, é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar. Nossa, que bom que vão cortar
os benefícios do servidor público. Eles já são uma classe muito bem abastada, com muitos privilégios. Então, se tem a pessoa que faz esse tipo de comentário esqueceu que ela própria pode prestar um concurso público para justamente usufruir das garantias que foram construídas num sistema que tem previsão constitucional. Então, eu vi muito isso. Não, agora o projeto de lei vai ameaçar os direitos dos servidores públicos. Que bom! Assim, essa turma vai parar com as mamatas que eles têm. Mas mamatas, mas eles têm o direito a receber vencimentos e vantagens conforme previsão constitucional e legal. Qualquer pessoa que prestar o concurso público vai ter também o direito. A outra questão que se apresenta, no ponto de vista previdenciário, é que no meio do direito previdenciário se fala muito da unificação de regimes. Tem grandes expoentes do direito previdenciário que falam, vamos unir a previdência privada, aliás, a previdência do regime geral com a previdência do regime próprio, para tornar tudo uma coisa equiparada, todo mundo ter a mesma previdência. Como já foi falado em outros programas, para isso é preciso uma transição que demore muito tempo e não atinja direitos adquiridos, ou aqueles direitos que estão sendo reunidos, o implemento dos requisitos está sendo reunido agora. Então, repetindo uma coisa que já foi comentada anteriormente, se vê com maus olhos um tipo de reforma ou mexer na previdência, tanto do servidor público quanto do servidor do regime geral, de uma forma rápida. Isso se vê com muito maus olhos. Já foi feito, né? Isso por várias vezes. Foi, mas dependendo da forma como é feito... já foi feita várias vezes. Mas não com a velocidade que quer se fazer agora. Não. Não. Mas você está falando em previdência. Tal. Isso. Previdência é uma carteira, vamos colocar, simplificar dessa forma. É que as regras são diversas. É isso que eu queria. Né? Então, eu, como funcionário da iniciativa privada, eu recolhi a minha previdência, tal, que tem um teto de recolhimento. Exatamente. Tal. Existe uma... Só posso me aposentar com um determinado teto. Conforme a previsão legal. O funcionalismo público não é esse tipo de recolhimento. Quando ele faz a contribuição, é diferente de alguém que tem uma carteira assinada, para simplificar. Sim, mas é por isso que eu estou dizendo. Existe uma vontade de que haja uma unificação para se tentar facilitar a questão atuarial de todas as contribuições, de todos os benefícios, de uma forma a organizar tudo. Mas isso só pode ser feito... Isso só pode ser feito a partir de uma transição que vai mexer com a emenda constitucional, que vai mexer com uma série de coisas. E a cara que está se apresentando neste momento para se tocar na previdência social, tanto do regime próprio quanto do regime geral, é uma cara que aparenta imprecisão técnica, o que nos causa um pouco de assombro. Não deveria ser assim. É o rentismo que manda, doutor Jamal? Então, esse é um termo que o senhor usa aqui, então, que eu acho... o rentismo é o que alguns economistas já vêm falando, a questão do rentismo no Brasil. Geralmente são economistas não ligados ao setor financeiro, como eu. Né? Mas quem é ligado ao setor financeiro quer cada vez mais lucro, tem rendas. Tem outros interesses. Né? Então, é normal que sigam uma outra ideologia, né? Em relação a isso. E a nossa concepção é que o que se deve fazer realmente é baixar os juros, que no Brasil é um absurdo. Né? Vai sobrar um monte de dinheiro para o Estado, para investir realmente num país. Né? Você desfaveliza o país em 5 anos. Imagine quanto sobra de dinheiro. Sobra em 5 anos, pode ser que sobre 2 trilhões de reais que se paguem em juros. Né? Que vai para o rentismo dos bancos. Os bancos recolhem aquele dinheiro, não precisam dos clientes privados para emprestar, e os juros são altíssimos. Né? Então, o governo paga muito isso. Agora entrou no Banco Central o William Goldfein, que é um camarada muito competente, mas competente em que interesses? Né? Sobre que interesses? Ele é o mesmo que você dever para o banco, uma companhia, uma empresa deve ao banco, e põe o gerente do banco no seu caixa. Né? Quer dizer, não precisa pagar os funcionários, não paga a luz, não paga nada, vamos pagar só os juros e a amortização. Ele finalmente acaba com a dívida, mas acaba com a empresa também. Ele acaba com a dívida, mas acaba com a empresa também. Então, eu costumo dizer, existe uma frase, quem não deve não tem também. Déficit público existe
Sim. Déficit público existe em todos os países do mundo. Os Estados Unidos, os norte-americanos, têm o maior déficit do mundo. Eles servem para alavancar o desenvolvimento, né? E aqui no Brasil é o contrário, né? Não tem o déficit público, mas você tem a dívida. O Brasil ficou 20 anos com superávit primário, ou seja, gastando menos do que arrecada. E a dívida só cresceu. Por quê? Por causa dos juros. Doutora Maria Fátima, algo a acrescentar aí Eu queria nessa acrescentar situação que realmente, incômoda? como o brilhante professor aqui, advogado previdenciário, Davi estava comentando aqui a respeito da questão previdenciária, tanto do regime geral quanto do regime próprio, realmente há necessidade de ter isso, porque, não, baseado no princípio constitucional da igualdade, não se pode tratar igualmente os desiguais. Então, em razão disso, de uma série de peculiaridades de cada carreira, realmente é necessário que exista esse regime próprio. Tanto é que houve já várias reformas, eu estava até comentando com o doutor Dário, quando eu cheguei aqui, na época que eu entrei na carreira, há 31 anos atrás, a idade mínima da mulher para aposentar era 48. Depois teve uma reforma, aumentou para 55. Agora pode também aumentar, sei lá, para 60 ou 65. Então, sempre tem tido reformas nessas questões, né, que envolvem a questão de idade mínima para aposentar, também a questão de idade de aposentadoria compulsória, né, que antigamente era de 70 anos, agora aumentou para 75. Então, nós estamos sujeitos sempre a essas novas reformas, novas regras, mas também é importante observar que tem que ser tratado, como eu disse agora há pouco, conforme a situação de cada carreira. Por isso que não pode se ter uma reforma ampla e geral e rápida, como diz o Exatamente. tem que se ver Não todos pode. esses aspectos. Doutor Henrique Nelson Calandra, o assunto. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, amigos. Sempre é um prazer renovado poder vir aqui. Estive agora numa reunião na Fiesp, no setor de agricultura. Estava lá o representante do ministro, o ministro em exercício, o Coronel Novak, falando de um Brasil melhor, falando de um Brasil que pode expandir a sua agricultura em alguns anos de modo muito significativo. As nossas divisas podem melhorar. O Brasil precisa trabalhar e, sobretudo, eu estava ouvindo aqui o tema que está sendo tratado, organizar a sua contabilidade. Mas aqui é o projeto de lei complementar 257/2016, que afeta diretamente a tua brilhante carreira. Mas, na verdade, esse projeto de lei, de algum modo, ele foi produzido para arrumar contas. Mas as contas devem ser arrumadas com outra visão. Porque a carreira do Ministério Público e a carreira da magistratura, falando aqui da nossa horta, né, ela nunca produziu déficit previdenciário. Ou seja, as nossas contribuições sempre permitiram que nós pagássemos as nossas despesas com aposentadoria e pensão por morte linearmente, sem nenhum déficit. E, de repente, nos colocam dentro de um balaio geral, onde nós vamos ter comprometido aposentadorias e tem um diferencial, né? Aqueles que, sendo advogados ou sendo professores, optam pela carreira do Ministério Público e da magistratura, optam em troca de uma garantia de uma aposentadoria compatível e plena, ou seja, nós somos proibidos de fazer qualquer outra coisa que não é ser juiz e ser promotor. Não é? Os promotores ainda têm uma liberdade na área política, que é mínima também. Então, eu acho que esse decreto 257, ele tem umas esquisitices, algumas coisas, e eu tenho falado desde o tempo que fui presidente da AMB, em 2011 eu comecei a exercer esse cargo, eu ficava tanto no Senado que diziam que eu tinha que receber o lerite de senador, porque eu ia lá mais do que muito senador da República. Discutir temas como esse, temas ligados ao orçamento. Mas eu não quero me estender, cheguei tarde e tenho que falar
pouco e resumido. Mas eu quero que o senhor esclareça uma coisa. Já se disse aqui que esse projeto de lei complementar 257/2016 fere a Constituição. Vários itens, né, sem detalhar, vários itens ferem a Constituição. Sendo aprovado, é um projeto do Executivo, sendo aprovado, até onde muda a Constituição? Não, o que vai acontecer é que o projeto de lei, se for aprovado como está, ele pode ser julgado inconstitucional na medida em que ele As ações judiciais, né? fira paradigmas estabelecidos pela Constituição, né? Nós temos um princípio que é o princípio da irredutibilidade do subsídio do servidor, não é? Então, nós já tivemos empréstimo compulsório, ouro para o bem do Brasil e muita coisa. O tamanho do rombo que nós temos no nosso orçamento, Zancopé, e quando você fala de orçamento, parece que é uma obra de ficção, estamos falando uma coisa lá de algum lugar da Lua, mas não é. Orçamento é coisa de Brasil, não é? Orçamento é coisa que interessa a cada cidadão. E eu acho que nós temos que olhar para isso com muita realidade, procurar, de algum modo, mitigar essa situação para evitar esses rombos, que depois ninguém é culpado. Na hora de responder, não fui eu, eu não sabia, eu não sei. E tudo que acontece em Brasília é menos essa palavrinha mágica, eu não sei. O senhor não usou o termo mais comum nestas situações, é uma herança maldita. Não vou falar. Eu acho que Não é para falar, mas dessa Zancopé, forma que se no trata. Brasil, nós estamos com a mania de que nós podemos deletar a história. Será que alguém pode deletar a história do Ministério Público brasileiro, a história da magistratura brasileira, a história do país? Que de vez em quando aperta um botão lá, não estou mais aqui, pomba, sumi. Não dá. Doutor Dávio, algo a acrescentar? Não, acho que o assunto está bem Doutor comentado. Não, então, é aquela coisa, né? Sob a ótica do economista, né? Sob a ótica da economia, a gente vê que, corroborando, né, o que disse o doutor Calandra, é exatamente essa coisa de que o Estado, né, a história da lei de responsabilidade fiscal está estranha. Desde 1994, o país tem um superávit fiscal. Não é? Ok, tiveram as pedaladas em 2013, 12, 13, 14 para cá, mas mesmo assim foram 20 anos. E qual foi a contrapartida disso? Juros ainda altos. Não é? Nenhum país do mundo teve o superávit fiscal que teve o Brasil. Juros ainda altos. E a dívida pública subiu. Como? Por quê? Ou seja, a questão dos encargos e dos juros nesta dívida pública se tornou uma questão autônoma. Aquilo sobe porque se você gasta menos que arrecada e a sua dívida sobe, qual é o problema? São os juros da dívida. Certo? Esse juro fica embutido, Vai não é alardeado. Exatamente. E o que acontece é que sempre nós tivemos no Banco Central um Banco Central que é independente, o chamado independente. Mas independente de quem? Da sociedade e dependente do setor financeiro? Como funciona isso? Isso tem que ser questionado. Não é? Então, vai gerando ao longo do tempo todo esse tipo de problema. Agora, chegou um momento em que a dívida pública estoura e quem está no Banco Central ainda é ligado ao banco, não é nem bancário, porque esse camarada que está aí é sócio do Itaú. É banqueiro. É banqueiro mesmo. Não é? E é aquela coisa, pôr o gerente do banco para gerir a sua conta que você está devendo para o banco. É muito bom esclarecer. É uma não loucura é bancário, é banqueiro quem cuida não é nem do banco. bancário, ele é banqueiro mesmo. Eu acho que é temerário esse tipo de coisa. Com certeza. Né? Você não ter uma quarentena, né, entre o setor privado e público, principalmente no Banco Central. Nos Estados Unidos, o Banco Central funciona, ele tem representações, um quarto para o setor produtivo, um quarto para a agricultura, um quarto para o comércio, um quarto para a indústria e um quarto para
O setor financeiro, que também merece ter Sim. o seu... Mas é uma coisa que é um colegiado ali, que representa mais ou menos aí a sociedade. Aqui não, é uma caixa preta. E vai gerando ao longo do tempo esse tipo de problema. Agora vão em cima dos servidores, porque eles têm que pagar por esses juros que nós pagamos durante 20 anos. Não é? E a sociedade toda. Doutor Desculpa, Calandro. acho que falei demais. Não, doutor Calandro, eu volto a insistir só porque eu sou leigo, né? Eu sou só jornalista, digo sempre isso aqui, e o senhor é profundo conhecedor do direito. Então, quando um projeto de lei vai lá e fere Constituição, eu já vi acontecer isso com a reforma da Previdência anterior, cláusulas pétreas foram simplesmente ignoradas. Massacradas. Foram massacradas, ignoradas. Não, é cláusula pétrea, mas não vale mais. Como não vale mais? Então, eu estou querendo que se esclareça o máximo possível quando se apresenta um projeto como esse. Vai ser votado agora segunda-feira, regime de urgência, bem no clamor da Olimpíada, né? Se tem o prédio pronto. Feriado se não no tem, Rio, né? Se não Ninguém, tem. e no resto do Brasil, né? Sim, nós teremos 15 dias de feriado aí no nacional, né? Então, sabe, quando se fala fere a Constituição e não acontece nada, os deputados estão fazendo mutirão numa segunda-feira, o governo quer que eles estejam lá para votar numa segunda-feira. Acho que tem alguns aspectos que podem ser até implementados. Por exemplo, demissão voluntária para os servidores de um modo geral. Quer dizer, hoje, ser empregado no setor público não é mais o que era. A garantia, a partir da reforma da Previdência, está aqui o doutor Dávio que pode esclarecer melhor, não existe mais aposentadoria integral para ninguém. Acabou. Não é? Então, alguns estados do Brasil estão com salários atrasados. Tem estado que não pagou o 13º ainda do ano passado. Então, o plano de demissão voluntária talvez coloque menos gente dentro da máquina do governo e possa, vamos dizer, produzir alguma economia em termos gerais. Há outros aspectos. Proibir a realização de concurso público. Como é que nós vamos proibir realizar concurso para promotor e juiz, onde o juiz aposenta, onde o promotor é assassinado, onde o juiz também é assassinado, onde ocorre... Fora a sobrecarga, que já Fora a existe de sobrecarga, trabalho. que a gente vai chegando num ponto que não Lotado. aguenta mais, tem que aposentar, e aí proíbe fazer concurso, quer dizer... Mas não tem nenhum parágrafo único falando, a não ser que seja assassinado. A não ser que... Não tem isso, né? Não tem, Eu ainda- saiba, não está no texto. Essa joia não está. Não tá, né? Mas eu tenho a certeza que a Câmara Federal terá o bom senso de eliminar aquilo que realmente é inconstitucional, não é? Eu acho que essa questão de orçamento ele tem que ser visto como rearrumar. Quer dizer, se a gente transportar de volta tudo que foi roubado, dá para aposentar o Brasil e ainda sobra dinheiro. Isso. Nós vamos a um intervalo no Gente que Fala, gente do MPD que Fala, e retornaremos em instantes. Até já. A onça-pintada é o maior felino das Américas. Classificada como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção, a espécie se encontra em uma situação crítica e pode desaparecer em poucos anos. Pensando nisso, seguindo os mesmos passos de atuação, a Amparo Animal passa a amparar o segmento Animais Silvestres para mudar a dura realidade em que eles se encontram. A devastação do habitat das onças é crescente. E com isso ocorrem diversos acidentes a esses animais que são resgatados e permanecem no programa de reabilitação, aumentando significativamente o número de animais vivendo em cativeiro. E a associação escolhida para receber todo o suporte é a Mata Ciliar, que atua como centro de reabilitação de animais silvestres. Com recursos limitados, fazem o possível e o impossível
para dar uma condição mais próxima do adequado a esses seres negligenciados pela sociedade. Mas, infelizmente, os custos são altíssimos e o cenário atual não oferece o bem-estar animal. A maior preocupação no momento é transformar a ala onde são mantidos os grandes felinos, animais que precisam de espaço e de atividades constantes para não se estressarem. Nosso maior desejo é construir um recinto modelo para alguns desses animais, para que eles tenham a chance de serem reabilitados para possível soltura e assim ganhar a tão sonhada liberdade. Alguns, infelizmente, nunca mais retornarão ao seu habitat e passarão a vida em confinamento. Sonho que se sonha junto é realidade. Faça parte desse movimento do bem. Olá, eu sou Jaqueline Meirelles e convido você a participar do meu programa e assistir toda quinta-feira, a partir das 21 horas, o Plano B com Jaqueline Meirelles. É um programa super bacana que vai falar sobre autoestima, bem-estar e saúde. Toda quinta, aqui na UTV. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, a participação, o espaço da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Tudo bem, Gisele? Boa tarde, Zancopé. Gisele, eu gostaria de abordar com você esse delicado assunto de doação de órgãos no Brasil. Importante que a pessoa manifeste por escrito o seu desejo de ser um doador de órgãos. E como se pode ser um doador de órgãos, Gisele? Olha, Zancopé, no Brasil, o transplante só acontece mediante a autorização de um familiar do doador. Por isso, é fundamental falar com a família sobre o desejo de doar. A doação de órgãos só acontece após a autorização por escrito de um familiar. E que tipo de doador existe? O doador vivo, qualquer pessoa saudável pode doar um dos rins, parte do fígado, medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes de até 4º grau e cônjuges podem ser doadores, não parentes, somente com autorização judicial. Doador por morte encefálica geralmente são vítimas de traumatismo craniano ou derrame cerebral. A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico. Gisele, quais órgãos, quais tecidos podem ser doados? Coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, córnea, ossos, músculos e pele. E como a família pode ter certeza da morte encefálica? O diagnóstico da morte encefálica é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. 2 médicos de diferentes áreas examinam o paciente, sempre com a comprovação de exames complementares. Gisele, um assunto que todos se perguntam, né, quando uma família opta pela doação de órgãos, se o corpo fica deformado, Gisele. Não, Zancopé, a retirada dos órgãos é uma cirurgia como qualquer outra. O corpo é reconstituído após a intervenção cirúrgica e o doador poderá ser velado normalmente. E quem recebe os órgãos ou tecidos doados?
aquele que estiver na lista de espera gerenciada pela Central de Transplantes do Estado e for compatível com o doador. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala, nesta parceria Gente que Fala, FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, é gente do MPD que fala, nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, MPD, conosco representando o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, a procuradora de Justiça, Maria Fátima Vaqueiro, também conosco o economista Ricardo Gamal, que é diretor da Fiesp, advogado previdenciário Dr. Dávio Zarzana Júnior e o desembargador Henrique Nelson Calandra. O senhor tem tanto um currículo maravilhoso, eu até me atrapalho aqui quando Não, que isso. quando vou anunciá-lo. Imagina. Mas, olha... Eu queria até apresentar aos nossos ouvintes e telespectadores. O Colégio Notarial editou 10 motivos para fazer um testamento vital, que dispõe sobre doação de órgãos, sobre tratamento médico. Muitas vezes o tratamento médico implica numa tortura, prolongamento da vida de modo artificial. Então, isso está disponível para a pessoa entender e saber 10 motivos que ela pode fazer uma disposição dessa. Pode ser por escritura pública ou não, mas o Colégio Notarial oferece essa orientação. E o site é www.colégionotarialdobrasil, né, cnbsp.org.br. É uma oportunidade de ser útil até após a morte. Exatamente. Né? A doação de órgãos. Eu falo que a magistratura conhece, e o Ministério Público, nós trabalhamos com a pessoa antes de nascer e depois de morta também, né? É verdade. Olha, depois de admitir a parlamentares a possibilidade de discutir mudanças na lei de repatriação de ativos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo não apoiará a alteração na legislação em vigor. Segundo ele, este não é o momento de discutir alterações, pois trazem insegurança ao contribuinte. Mas não é para discutir alteração? Doutor Gamal. Não, então, a lei como está, até a doutora Fátima disse que foi de janeiro agora? Janeiro de 2016. É que essa lei, desculpe, né, ela libera, né, a pessoas tanto físicas como jurídicas, né, a possibilidade de legalizar os recursos que estão lá no exterior, claro, recursos lícitos, né, que não tenham sido declarados, por meio do pagamento de 15% do imposto de renda e 15% do valor da multa. E também libera essa norma a pessoa dela incidir em 7 figuras penais. Que não libera. Mas não é bem assim. Embora diga, mas na verdade não é bem assim. Mas vamos supor, em tese está escrito Doutora lá... Maria Fátima, mas se não é bem assim... Não, nós vamos falar daqui a pouco. Inicialmente libera, que não caracteriza conduta típica, sonegação fiscal, previdenciária, falsidade ideológica, uso de documento falso para esses fins, evasão de divisas, manutenção de depósitos não declarados no exterior e lavagem de dinheiro. Claro que desde que proveniente de um daqueles delitos já mencionados. Mas primeiramente, gostaria de ouvi-lo. Mas é importante saber a lei como está, de fato, para que a gente faça uma análise econômica eficiente. Não é? Eu vejo que, se acontecer tudo isso, realmente essas pessoas forem liberadas, né, em primeiro lugar, serão premiadas por terem feito todos esses crimes e não responderem por isso. E é incrível, né? Quem paga seus impostos e principalmente transforma o seu capital dentro do Brasil não é premiado, não é? Se o camarada, as empresas ficam devendo ao fisco, a multa é enorme, é penalizado, né? E o camarada que não investiu no país, que pôs seu dinheiro lá fora, será premiado, né? Ele paga 30%, 15 mais 15, é isso, não é? Isso. Parece que 15 mais 15. Paga 30%. É um prêmio, doutor Dário. Não, é só para comentar isso. Tem uma opinião aqui encontrada, mas eu mas eu vejo também, ao mesmo tempo, que um país também tem
tem que fazer suas leis conforme sua necessidade de caixa também. É importante que se faça isso, não é? Mas eu me sinto um pouco injustiçado nesse caso. Não, é que tem um inciso aí, é o inciso 1º do parágrafo 12 do artigo 4º, que diz que essa declaração de regularização não poderá ser, por qualquer modo, utilizada como único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal. Mas, na verdade, eu entendo que, embora isso esteja escrito expressamente, isso não impede, por exemplo, o Ministério Público, através do seu poder de investigação, através de outros mecanismos, né, ir ao encontro de pessoas que usam esse dinheiro, como todos nós sabemos, né, e a gente tem visto aí, casos de lavagem de dinheiro, pessoas que deixam seus recursos financeiros, né, em paraísos fiscais, embora esteja expressamente, mas, na verdade, há outros mecanismos que podem fazer com que haja realmente a repatriação desses ativos. Não, o que parece, numa primeira vista, quando você vê a notícia, que a lei de repatriação é um estímulo à corrupção, é um parabéns. Mas parece que existem casos específicos em que não há, na verdade, esse estímulo à corrupção. Até o Dr. Calanda poderia falar sobre isso, né? Que na verdade não é uma coisa geral, né? Porque, é bom esclarecer, porque há casos e casos, não sei, é Eu isso? encontrei em Brasília o Arnaldo Malheiros, professor Arnaldo Malheiros, advogado, querido amigo, antes de falecer, e ele falou: Calanda, eu tenho uma dúvida danada que essa lei, vamos dizer, não vai trazer consequências para aqueles que tentarem repatriar capitais. E ele é um conferencista, era advogado de muitas pessoas no Brasil, mas eu queria só dar um gancho e voltar atrás, porque o Brasil tem mania de deletar a história. Onde o próprio Estado viola direitos, muitas coisas acontecem. No plano Collor, naquele plano que congelou as poupanças de Deus e o mundo, muita gente fugiu com capital para fora. Exatamente. E quando você tem dinheiro na mão, ou capital na mão, a presunção não é que você é um bandido, porque as pessoas de bem recebem proventos, salários, os empresários na sua atividade, pagando imposto de renda, IPI, ICMS, todos os impostos possíveis e imagináveis. Se ele tem, onde o Dr. Gamal diz que é penalizado. Você tem uma sobra no seu capital, num momento desse, e você resolve colocar nos Estados Unidos. Eu me lembro até que o nosso gerente de banco, naquela ocasião, olha, Calandro, vão congelar tudo que você tem aí guardado de salário, de férias, não vão olhar para nada. E eu falei, imagine, a ministra da Fazenda foi na televisão, falou que o dinheiro dela está na poupança, você está completamente errado. No dia seguinte, almocei, tive que tomar mesada da minha filha para comprar pão. Doutor Calandra, o senhor acreditou, doutor Calandra? A gente acredita, né? Nós juízes, em princípio, nós acreditamos até que o Ministério Público nos convença do contrário. Mas eu queria só realmente pontuar, essa lei foi muito discutida e ela tem que ser aprimorada mesmo. Se o Brasil quer trazer de volta recursos financeiros, ele não pode tratar a humanidade como bandida, né? Tem gente que mora décadas fora do Brasil, que tem recursos lá, que quer trazer esse capital para cá, mas ele vem já com um carimbo de bandido, né? Eu acho que doutor Calandra, essa discussão começou quando as pessoas foram informadas, né, que muitos executivos da Petrobras tinham dinheiro lá fora, muito dinheiro lá fora. Então, a forma de repatriar, como se eles fossem ingênuos, seria uma lei dessa forma. Né? Mas alcança essas pessoas, o senhor está falando. Eu acho que a ressalva de o Ministério Público poder investigar sempre que haja suspeita fundada de que aqueles recursos têm origem criminosa, isso só se revogar a Constituição, que não dá para fazer. Né? Não adianta fazer lei nenhuma que não vai. Portanto, as pessoas criminosas não estão a salvo. Agora, o delito de natureza tributária, que é trazido como ferramenta de arrecadação, ele não pode ser encarado assim a ferro e fogo, porque nós vivemos um momento em que nós temos um incêndio a bordo. Quer dizer, necessidade da repatriação. Necessidade, quer dizer, nós precisamos de recurso financeiro
e vão dizer, você pode voltar para o Brasil, só que eu vou te pôr na cadeia. Alguém vem? Não vem. Com certeza não. Né? Não, então, eu fiz a ressalva. A necessidade do país sempre tem que E falar eu mais queria, alto. eu queria destacar, homenagear até um patrício nosso, de origem armênia, que foi deputado federal, que fez a lei de responsabilidade fiscal. Uma lei abençoada, uma lei bem feita, mas que ninguém cumpre. E esse que é o problema. Doutor Dávio, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta por que é tão difícil taxar com alíquotas maiores as grandes fortunas. Aí é um processo bastante complicado que, na verdade, é mais, na minha opinião, os colegas podem dizer, a questão é mais política do que propriamente técnica ou de índole tributária. Eu acho que muitos avanços ainda precisam ser feitos no Brasil sobre a concretização da taxação de grandes fortunas, porque quando você vai tratar deste assunto, frequentemente as pessoas que estão envolvidas no Congresso Nacional ou no Supremo Tribunal Federal estão indiretamente ou mesmo diretamente ligados a pessoas que têm essas mesmas grandes fortunas. Então, é bastante complicado. Na verdade, eu sairia um pouco da seara do direito, já entraria mais na esfera política, na minha opinião. Pode ser que alguém tenha também um outro parecer. Doutor Calandra Cacilda, da Vila Paulista, qual a visão que o povo brasileiro tem de seus magistrados? Seria uma visão justa? Hoje, eu acho que graças ao meu colega Sérgio Moro, a visão que se tem da magistratura, ela é uma visão boa, não é? Mas é uma visão muito centrada na ação da Justiça Federal do Paraná. Nós, juízes, por exemplo, nós banimos o nepotismo da nossa carreira há décadas atrás. Antes de se falar em nepotismo, nós proibimos o nepotismo dentro dos tribunais. Nós fazemos o melhor que nós podemos fazer. Juízes são assassinados, promotores são assassinados, torturados, enfim, o estresse é geral pelas condições de trabalho, mas eu penso que a magistratura é conhecida pelo povo, porque a magistratura trabalha sempre de porta aberta, o Ministério Público trabalha de porta aberta, a gente recebe as pessoas, conversa, atende, não é? E a advocacia é sempre nossa parceira em tudo que a gente faz, porque não há Estado democrático sem que a gente tenha uma magistratura forte, independente, Ministério Público dotado das suas ferramentas essenciais e uma advocacia combativa, que briga com a gente. Só não pode xingar o juiz, que às vezes dá 7 anos de cadeia, mas eu acho que foi um pequeno, foi um modo que a juíza no primeiro grau viu a causa, que é grave também você ofender a honra das pessoas, muitas vezes machuca mais do que disparar uma arma de fogo contra a pessoa, né? E perseguições. Eu já vi, eu como presidente da APAMAS, da MB, o que eu já vi, daria para escrever um livro de juízes perseguidos, de juízes injustamente acusados, né? Aqui na cidade de Vinhedo fizeram um jornal e colocaram a foto do juiz e do promotor. Quadrilha mafiosa, né? Porque depois de morar 20 anos no mesmo lugar, eles tinham uma casa melhor, num condomínio, que fizeram com o trabalho e salário deles, e quando o promotor pediu a condenação por um delito gravíssimo em termos financeiros de um político, isso gerou esse ataque contra o juiz e contra o promotor. E nós tivemos que bater na porta do tribunal para pedir a condenação criminal dessas pessoas, porque a PAMAS teve com a Associação Paulista de Imprensa editar um jornal, e nós saímos que nem jornaleiro na rua para mostrar a versão nossa para aquele episódio. Não, eu só queria comentar que a maior reclamação que eu ouvi como advogado nos meus anos sempre não foi com relação aos juízes. Foi sempre a morosidade dos cartórios, né? Tem as varas e o cartório de cada vara. Os funcionários dos cartórios, o tempo que eles levavam para fazer cada coisa acontecer. O que agora, nos anos recentes, está diminuindo bastante devido a toda essa informatização do judiciário em todas as suas esferas, estadual, federal, na Queria deixar um voto aqui para a coragem do meu colega, que foi presidente do TJ de São Paulo, Ivan Sartori, desembargador da Ativa, que teve a coragem de enfiar o peito na frente e dizer, nós vamos informatizar, e hoje está sendo muito bom. O tribunal está atingindo a marca de 100%
de processos totalmente digitalizados. Dr. Gamal Carlos do Pacaembu, qual sua oposição sobre a América Latina instituir uma moeda única? Lembrando que o Equador acaba de adotar o dólar como moeda nacional. A Argentina também fez isso. Então, eu acho que sempre uma nação deve diminuir a sua dependência externa, né? E você procurar uma integração entre as nações latino-americanas sempre eu vejo com bons olhos. Criar uma moeda para trocas entre essas nações, eu acho bastante Será que você importante. podia falar um pouquinho sobre Bitcoin? Bitcoin é a questão da moeda Virtual. digitalizada, Virtual, informatizada. É realmente algo nascente ainda, né? Que está surgindo. Até resgate estão pedindo em Bitcoin. Exatamente. Mas existe uma tendência geral de união de unificação das moedas, né? A China vem pedindo até uma moeda mais internacional que não seja o dólar. Fica muito fácil para um país ter a sua moeda como a moeda aceita no mundo inteiro, na medida em que ele não precisa mais produzir internamente, produz só aquele papel e pode importar riquezas, né? Então existe também uma distorção internacional em relação a isso. A moeda europeia foi uma defesa em relação à questão do dólar, né? Em 1974, o euro, a moeda europeia, o euro, foi uma defesa em relação ao dólar. O dólar tinha um lastro em ouro, né? E até 1974, quando de Gaulle pediu para ver esse ouro que tinha como lastro, os Estados Unidos falaram, realmente não existe esse ouro todo, quem responde é a economia norte-americana. O Fort Knox famoso. Mas até aí o dólar já estava despejado no mundo inteiro. E quem tem uma moeda na mão não vai querer que ela se desvalorize, não é? Então, a própria União Europeia, para se defender em relação à desvalorização do dólar na época, criou a sua própria moeda. Eu acho que as nações devem criar as suas defesas em relação à dependência externa, sim. Doutor Dávio, só um detalhe aqui. O governo interino tem divulgado a intenção de realizar uma reforma trabalhista. O ministro Ronaldo Nogueira, né, diz que a CLT se tornou uma colcha de retalhos. Se você for analisar na prática, você pode até chamar a CLT de uma colcha de retalhos devido às grandes modificações legislativas que alteraram pontualmente muitos artigos de lei da própria CLT. Mas nós temos visto muitos artigos questionando a questão de uma possibilidade de se mexer no direito de greve, né? O direito de greve ele é previsto na Constituição, ele tem que ser respeitado. Eu só queria fazer essa pontuação, porque ele é muito importante, inclusive, para a história da democracia do país. Agora, é muito verdade, e há centenas de pessoas que têm isso na garganta, engasgado, que o exercício do direito de greve não pode ferir outras garantias constitucionais. E, curiosamente, a maior garantia constitucional que recentemente vem sendo violada quando a greve é exercida, por incrível que pareça, é o direito de ir e vir. Então, quer dizer, a pessoa entra em greve, só que eu tive um prejuízo no meu escritório e o empresário também, simplesmente porque colocaram 5 pneus queimando ali na Avenida Paulista ou na rodovia tal. Então, que se faça a greve. É uma coisa histórica, é uma conquista do trabalhador. Mas que, se fazendo a greve, não se prejudiquem outros direitos de outros trabalhadores que não têm absolutamente nada a ver com aquilo. É uma polêmica que existe, na verdade, mas como foi bastante discutido, está sendo bastante discutido essa questão do direito de greve, quer dizer, você pode... outra coisa também que falaram que se pretende cada vez mais limitar as negociações, estabelecendo percentuais máximos nessas negociações para que os trabalhadores não tenham uma espécie de enriquecimento ilícito ao se buscar... Não, mas isso não tem nada a ver. Eu preciso saber qual é o caso concreto. O que a legislação daquela categoria, o que a convenção coletiva daquela categoria prevê. Então a questão eu também acho que ainda está sendo abordada de uma forma superficial na mídia, ainda não se aprofundou direito no assunto. Doutor Dávio, estamos no final do nosso Gente do MPD que Fala. Agradeço a tua gentileza de ter participado conosco. Agradeço mais uma vez e também é uma honra estar na presença dos ilustres companheiros e aguardo o próximo convite, se Deus quiser. Doutor Calandra, sempre bom tê-lo aqui. Obrigado, Zancopé, obrigado, amigos. Um prazer enorme voltar a essa casa maravilhosa. E eu acho que aqui a gente vira gente que fala mesmo e falamos para você, para fazer um Brasil melhor.
Doutor Gamal, sempre bom tê-lo aqui. Prazer sempre estar aqui. É muito bom ter o contraditório, o debate, né? Porque quando todos pensam igual, ninguém está pensando, não é? Então, sempre bom estar aqui com vocês. Doutora Maria Fátima Vaqueiro, graças à participação do MPD, nós podemos realizar este programa Gente do MPD, que fala toda quinta-feira. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a direção do programa de poder estar aqui, poder contribuir de alguma forma, né, com a nossa opinião para essas questões tão assim importantes e relevantes aí do nosso dia a dia. E cumprimentar também todos os demais participantes aqui que muito contribuíram também para a nossa discussão nesta tarde. E agradecer também aos ouvintes, aos telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.